tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Ótimo. Boa noite, meu povo, as minhas primas. Boa noite para quem me conhece, boa noite para quem não me conhece, nossos alunos, né? Que nós possamos ter uma boa noite, um bom tratamento. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Alguns, né? Sejam bem-vindos, que vocês venham e continuem, né? Vieram por algum motivo, né? Principalmente que não tenham medo de nada, né? Porque a gente é para ser feliz, né? Não para ter medo. Hoje nós vamos falar de um tema que às vezes as pessoas, para corrigir a outra, né, usam esse tema, falam assim, ó, cuidado com a porta estreita, cuidado com a porta larga, né? Ó, a porta larga é a porta da perdição, não tem isso? E aí às vezes a gente fica assim, eu não gosto muito desse texto. Por que será, né? Porque a gente não quer ouvir aquilo que traz um pouco de corrigenda para nós. Mas não é, no sentido geral, que a gente vai sempre levar as coisas. Esse texto, ele tem uma mensagem muito maior. E às vezes quando a gente lê rapidamente um texto, a gente tem uma interpretação às vezes muito superficial. E é importante que a gente pare um pouco para analisar isso de uma outra forma. Tudo bem? Eu vou ler o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem de Jesus contada por Mateus e também por Lucas. Então, um mesmo episódio visto pelos dois e contado de maneiras diferentes, certo? E aí vem, né, o Espiritismo, vem o Espírito da Verdade na época de Allan Kardec, com todos aqueles espíritos especiais que vieram revelar o mundo espiritual para nós, porque foi isso que eles fizeram, eles vieram revelar um mundo invisível para nós, através da mediunidade, né? Então, eles pensaram algumas partes do Evangelho, dos Evangelhos que estão na Bíblia. Por que será que eles não pensaram tudo, né? Eles escolheram partes verdadeiras e úteis para a nossa caminhada na Terra, certo? E esta passagem é uma dessas que foram pensadas pelos Espíritos e depois interpretadas, certo? Então eu vou ler rapidamente para vocês a porta estreita, que está no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos,
Ele vos responderá: não sei de onde sois. Ou vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó, são profetas, e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós sois, outros sois dele, expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo de 23 a 30. E aí, se nós formos interpretar isso aqui numa igreja evangélica ou numa igreja católica, a interpretação é uma. Só que nós aqui já temos um conhecimento a mais, que é o conhecimento do plano espiritual, que é de onde nós realmente somos. É a nossa verdadeira casa, o plano espiritual. Então, vamos tentar trazer isso aqui para o nosso contexto real. Tá bom? Vamos imaginar que você precisa atravessar uma situação, você precisa melhorar, certo? Vamos falar assim, você vai ter que se tornar um médico. Você não é médico. E você precisa se tornar um médico. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai ter que estudar para passar no vestibular ou no Enem, o que seja, né? E para que isso aconteça, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas, porque você vai ter que dedicar o seu tempo, né, de uma outra maneira, para que você, naquele dia específico, consiga fazer aquela prova e passar no vestibular, não é verdade? A porta do curso está lá na frente, e a fresta dela é pequenininha, porque poucos passam, não é verdade? É qualquer aluno que passa? Não. Então, aqueles que querem passar por aquela porta estreita, porque ela é para poucos, só para aqueles que têm condições de passar, porque depois que ele passar por ela, ele vai ter um curso muito complicado, muito difícil, que só aqueles que têm condições vão conseguir fazer um curso bem feito e se tornar um médico responsável. Certo? Mas aí você vai olhar para o lado. E tem outras portas mais fáceis, né? Tem outros cursos mais fáceis. Mas aquele que você veio fazer, que está no seu plano espiritual, no seu plano reencarnatório, é aquele mesmo. Então você vai abrir mão de uma série de coisas e vai se dedicar e vai passar. O dia que você passar, quando você estiver passando por essa porta, que é o dia da primeira aula, quando você estiver chegando lá e entrando na sala de aula, você vai sentir assim, gente, eu consegui. E você vai sentir que todo aquele esforço que você teve valeu a pena. Porque eu consegui. Não é que você venceu um monte de gente. Você venceu a si mesmo. Você venceu a sua preguiça, a sua incredulidade, certo? A sua dificuldade de compreensão. E principalmente você venceu a si mesmo. Quando nós estamos falando de espíritos em evolução, porque é disso que está falando.
Jesus não tinha como abrir esse entendimento naquela época. Nós estamos falando de evolução espiritual. Nós estamos aqui encarnados neste momento para sairmos daqui melhores do que nós chegamos. Então, hoje de manhã, quando você acordou na escolinha, que é isso que a gente faz, que quando a gente está dormindo, nós estamos no recreio. Quando nós acordamos de manhã, nós voltamos para a sala de aula. Quando nós acordamos, imaginem que existe uma porta que será aberta amanhã cedo. Você vai passar um dia, você vai ter atividades e coisas para fazer. E você vai dormir. Você vai desdobrar, você vai sair durante o sono do corpo, você vai sair, vai fazer coisas. E aí você volta de manhã, quando você abrir o olho, a porta, tem uma porta por onde você passou. Todos os dias, quando você passar por essa porta, você deve estar melhor do que no dia anterior. Mas não é estar melhor em termos físicos. É estar melhor em termos espirituais e morais. Se você estiver melhor em termos morais, ou seja, você estiver mais benevolente do que ontem, você estiver mais compassivo do que ontem, significa que você está melhor do que ontem. Essa deve ser a nossa única preocupação. Porque a porta vai se abrir. Outra forma de falar. Se você imaginar o seu espírito hoje, o grau evolutivo que você está hoje, é 1. Existe você em algum tempo no futuro, evoluidíssimo. Existe você num grau de evolução como o de Jesus Cristo aqui, quando ele esteve aqui. Já pensou? Que existe você em algum tempo que já está num nível evolutivo excelente, capaz de executar muitas coisas através do pensamento, de fazer o bem, de curar. Esse ser, entre esse ser que está lá e você que está aqui, existe uma porta, um portal. E esse portal é estreito mesmo. Por quê? Porque para você passar daqui para lá, você vai ter que crescer muito, melhorar muito, limpar muita coisa. E isso depende exclusivamente de você, do seu esforço. Vocês já pararam para pensar o tanto que é difícil se remodelar? Quando a gente tenta se remodelar fisicamente, nós achamos muito difícil. Todo mundo reclama. Agora imagina o espírito. Porque é aquilo que você diz assim, mas eu sou assim. É o meu jeitão. Eu sou assim porque eu sou tal signo. Eu sou assim porque é isso, porque minha família é toda assim, todo mundo é sem educação. Todo mundo é grosso, todo mundo é desagradável, todo mundo fala mal de todo mundo na minha família. Isso não está certo, você falar que você é assim e pronto, acabou. Não, você não tem que ser assim. Não, eu não quero, eu quero ser melhor a cada dia. Mas a minha família é assim, tá, mas você não precisa também ficar apontando o defeito deles. Não precisa falar nada, você precisa simplesmente não seja assim. E tente sair do padrão. Porque quando nós saímos do padrão e começamos a atrapalhar, e começamos a mudar, tudo muda à nossa volta, inclusive a parte material.
Se você se torna um ser harmonioso por dentro, como é que a sua vida física vai ser uma bagunça? Não vai. Agora, se a pessoa é uma pessoa negativa, né, desequilibrada nos pensamentos, nas energias, nas falas, no comportamento, tudo na vida dela vai ser assim. Vai ter essa característica. Por isso que, se você quer que algo mude na sua vida física, mude primeiro aqui dentro. Porque as coisas se manifestam pela energia vibracional que você emite. Se você emite energia de sofrimento, de escassez, de falta das coisas, se você é aquela pessoa que vive contando as moedinhas e fazendo coleção de boletos, como que você quer que o dinheiro caia do céu na sua vida? Se você acha que aquilo ali é maior que você, e não é. Outro dia eu estava dando uma aula e eu falando assim, gente, o que é real? Me diga, o que é real para você? Fala aí. O que é uma coisa real? É o que você vê? É o que você pega? Isso é real? É, gente? Vou falar. Nós somos espíritos. Isso é uma realidade. Certo? Se a gente desencarnar aqui hoje, todo mundo, o que é que você vai levar daqui? Nada daqui, físico, mas e o que você vai levar daqui? Por exemplo, vamos falar que você tem uma caixa cheia de joias. E essas joias são de família. E você ama essas joias, você nem viaja por causa dessa caixa. Porque você tem medo de alguém roubar. Então você tem um apego com esse negócio, porque esse ali foi da minha avó, foi não sei de quem. E você vive preocupado, você sai e fica, ai meu Deus do céu, a minha caixa. O dia que você for morrer, você vai levar isso com você, mas você vai levar a caixa? Não. Você vai levar o apego pela caixa. Essa energia magnetizante que está na caixa e nas joias vai com você. E isso vai te causar um sofrimento muito grande. Porque você não vai conseguir se desconectar, você vai ficar lá. E o povo vai entrar lá. E eles vão pegar a sua caixa e vão sair distribuindo, vão vender. E isso vai te causar muito sofrimento. Por isso que o povo vive avisando aí, desapega. Desapega das pessoas, ou seja, ame de forma livre, deixe as pessoas serem quem elas são, ame como irmão, ame com respeito, sem querer dominar o outro, porque uma hora a gente vai. E quando isso acontecer, nós temos que estar prontos para largar isso aqui e ir fazer o nosso outro serviço. Continuar a nossa jornada de crescimento espiritual no plano espiritual por algum tempo. Quando nós pararmos e olharmos para o problema ou para as circunstâncias da vida, pense, isso é real? Se eu for embora, eu levo isso? Pega os boletos, pega as contas lá, olha para elas e diga, eu sou maior que vocês. Eu sou um espírito muito, muito especial. Eu tenho poder mental capaz de resolver qualquer problema. Qualquer problema. Se você para de reclamar e começa a pensar assim, aquilo fica pequeno. E outra, diga para aquilo, e você não é real. Se você não é real, se eu não vou te levar comigo, eu vou te resolver. E pede ajuda para Deus.
peça a Deus, que está em tudo à sua volta, que se manifeste e te ajude a ter a resolução que você precisa. E aí você começa a mandar nas coisas e não as coisas em você. E isso vale para o dinheiro. O dinheiro mais abençoado que tem é aquele que cai do céu, sabe? Que é aquele que, depois que você faz uma prece, ele vem por um mensageiro de luz, que é uma pessoa que te procura, que do nada contrata você para fazer um negócio, ou te paga, ou vem e te paga uma coisa que você tinha esquecido. Ela vem, olha, sei que eu estava te devendo, eu vou te pagar depois de tanto tempo, eu estou te pagando hoje. Sabe aquelas quantas vezes, para pensar na sua vida, quantas vezes isso aconteceu? Muitas, né, gente? Para que a gente se preocupa desse jeito? Se a gente já sabe que quando a coisa tá feia, vem uma solução. E ela só não veio antes porque você não deixou. Então, alcançar esse estado de espírito chamado reino de céus, porque para mim, o reino dos céus, gente, é um estado de espírito em que você confia plenamente no seu Pai. Você não tem medo de nada, você não preocupa com nada. Você não precisa nem ficar rezando, pedindo proteção toda hora. Ai, me protege, me protege. Quando você fica fazendo esse tipo de oração, significa que você não acredita nele. Pai, onde eu vou, o Senhor está em mim, está em todas as coisas, é impossível andar sem o Senhor. O Senhor está em cada átomo do meu ser, do meu corpo físico. O Senhor eu sou parte sua e o Senhor está em tudo, em todos os meus irmãos. Como que eu vou sem o Senhor? Meu filho fala assim, vai com Deus, mãe. Eu vou, é impossível ir sem ele. Se ele faz parte de tudo que existe. É bom falar de Deus assim, né? Saber assim que ele está manifestado em toda a matéria. Toda a matéria física, a nível atômico. Não é verdade? A essência dele, a substância dele, e nós somos partículas dele em evolução conscientes. Nós somos ele, como individualidade consciente. Isso é um presente, né? Não existe outro você em nenhuma parte do universo. Não existe. Então você é muito especial, muito importante. Por isso que nós temos que caminhar individualmente, sempre pensando que nós somos como as abelhas, né? Os peixes, caminhamos sempre juntos. Mas individualmente nós temos uma missão maior, que é um trabalho só que a gente veio fazer. Trabalhador da última hora, qual é o seu trabalho? Fala aí. Evoluir. É o nosso único trabalho. Para que a gente faça esse trabalho da melhor maneira, nós precisamos do outro. O outro é como se fosse um meio. Por isso que para amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso amar a mim e ao próximo como a mim mesmo. Porque Ele está em todos. Então não tem como você dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas, pensando que Ele é uma pessoa lá no céu. Está mentindo. Né? A pessoa que fala isso, eu amo Deus, Deus aí. Tá, mas onde que Ele está? Sabe explicar, não é? E é tão bom saber disso, é tão bom sentir isso. Então, essa distância que existe entre você hoje e você daqui um ano, porque daqui um ano você vai
ter feito cursos, você vai ter estudado, você vai ter melhorado, você vai ter passado por algumas provas e expiações que vão te fazer um ser melhor do que você é hoje. Não tenham medo das provas, porque elas virão, fazem parte do pacote. Então, reza, quando for rezar, fala assim: meu Pai, me ajude a sempre estar preparada para as minhas provas, porque eu quero sempre tirar 10. Porque eu quero estar sempre estudando para elas. E aí, o ano que vem, mais ou menos em novembro, eu serei muito melhor do que eu sou hoje, porque eu vou ter crescido espiritualmente. E com certeza, se você crescer consciente do ser maravilhoso que você é, sem essa roupa espiritual, com um esquema, né? Todo um esquema de representação, você estará numa condição muito melhor. Por que eu estou falando disso? Porque quando nós recebemos o plano reencarnatório, é como um ator, certo? Eu já falei disso, Ellen. Você já ouviu isso? Não, né? Imagine que você é um ator, certo? E eu vou te passar um personagem para você representar no palco, tá? Então você vai ter que representar uma vendedora de bananas, certo? Que tem muita raiva de ser vendedora, porque ela foi muito rica e ela não quer ser pobre, tá? E ela vai ter uma personalidade específica, ela vai ter uma personalidade, vamos falar assim, na qual ela é muito impulsiva. Qualquer coisinha ela tá batendo boca com os outros, certo? E nisso ela vai ter tudo um padrão, um esquema que vai definir esse personagem. Então ela tem características de personalidade forte e revoltada, ela vai ter um perfil físico, ela vai ter uma condição de vida X, assim. Então ela tem todo um esquema que ela precisa ler, entender e decorar, porque a partir desse esquema é que ela vai interpretar esse personagem. Aí você vai lá, você aí, ó. E aí você entra no palco e começa a representar esse personagem. Aí eu pergunto pra você, vamos chamar esse personagem de Ana. O personagem se chama Ana. Você, homem ou mulher, que tá aqui, criança, você vai representar esse personagem Ana. Eu pergunto pra você, você é a Ana? Não. Você é maior do que isso, não é? Você tem consciência de que você é totalmente diferente. Então é desse jeito. Você, num nível livre do contexto do projeto reencarnatório, é um ser muito mais evoluído. Tá? Por quê? Porque originalmente nós somos melhores do que nós estamos representando aqui. E o plano é o seguinte: superar o personagem. Nós temos que acessar o ser maior do que nós somos. Este personagem, ele tem uma limitação. Existe uma porta entre ele e o ser que você realmente é. E essa porta é que você precisa atravessar. Entenderam agora? Esta pessoa, esse ser superior que você já é, precisa ser acessado e assumir essa existência. Para isso você precisa limpar toda a viciação moral.
A viciação moral é que atrapalha você a ser melhor. Porque quando você está impregnado do personagem, que é impossível, revoltado, esse personagem, ele pode mudar, não pode? Se ele conhecer isso aqui, ele vai falar, poxa, eu tenho uns defeitos horríveis. Eu respondo na lata, eu tenho que parar com isso, eu tenho que ter paciência. Começa a estudar, começa a se autoanalisar, se auto-melhorar. E quando ele pensa que não, ele está muito perto daquilo que ele realmente é. E ele sai daqui melhor do que ele chegou. E muitas vezes o espírito consegue atravessar a porta entre ele, cheio de travas e dificuldades, e ele num grau evoluído. Entenderam? Que cada um tem a sua porta. Cada um sabe onde dói e onde tem que consertar. Esse impasse é que é a representação da porta. Certo? Se você consegue melhorar muito e se dedicar muito nessa melhoria da conquista do ser bom que você é, porque Deus, manifestado em você, não tem como ser ruim. Se Ele é perfeito, você também é. Busque isso. Porque é aí que Ele está. Em você. Se você for bom para você, você será bom para os outros. E o mundo vai ser melhor. Como foi a oração do Diniz. O mundo deve ser melhor. E nós é que somos os responsáveis. Já está na minha hora? Bom. A porta estreita não é um castigo. É um convite. Um chamado silencioso da alma que nos pede leveza. Leveza de pensamentos, de culpas e de excessos e ilusões. Quando nós começamos a estudar o Espiritismo, e as pessoas falam de reforma íntima, dá um desespero, né? Meu Deus do céu, eu vou ter que me quebrar todinha e virar outra pessoa. Não! Você simplesmente precisa ter paciência e boa vontade para olhar para você. E realmente constatar que quando você responde a alguém, quando você faz alguma grosseria, trata alguém mal, fala mal de alguém, se você ainda não se sente mal, não se sente mal com isso, está precisando ainda, né? Com o tempo a gente vai se sentindo tão estranho. Às vezes você vai num lugar, as pessoas estão lá no mundão, né? Conversando, falando mal dos outros. Com aquela conversa vazia, superficial, e você começa a se sentir tão estranho, um peixinho fora d'água, né? Assim, poxa vida, parece que eu não sou mais, eu não consigo nem me divertir mais com os meus antigos amigos. É porque você mudou. Tá tudo bem. A gente vive fazendo amizade. Faz amizade de novo. Faz novos amigos. E não tenha problema. Eles não vão se sentir bem com você também. Porque você não tá mais naquela vibe. Muda. Porque eles não estão interessados no que você já está interessado. E o mundo que vive na ignorância é representado por pessoas que criticam aquele que é bom. Vocês já viram como aquele ser que é bom, ele é criticado nesse mundo? Mas isso não pode, nunca, servir de freio para nós. Não, quando eu estiver junto com meus amigos, eu tenho que fingir que eu sou ruim igual eles. Não faça isso. Eu vou falar mal também, porque senão eles vão ficar aqui me criticando. Não façam isso. Sejam vocês. Cresçam. Nós já não somos mais crianças espirituais, tá, gente? Nós já somos adultos. E temos que parar com esse comportamento infantil. De achar que nós precisamos nos adaptar ao mundo do outro.
Nós somos seres individuais, com trajetórias espirituais individuais, com processos de pagamento de contas, renegociações de dívidas individuais, não adianta. E você querer ficar fazendo comparação com o outro. Se não existe ninguém nesse mundo igual ao outro, nem os gêmeos. São dois espíritos diferentes. Então, a coisa mais boba que tem é a gente fazer comparação. E aí, tem inveja, que é pior ainda, que é a coisa mais assim, insensata. Então, perceba isso, perceba essas coisas na sua alma, no seu comportamento, nos seus pensamentos. A única pessoa capaz de detectar isso é você mesmo, né? Então essa porta, ela se abre apenas para quem desaprende o peso do ego, para quem se despe das vaidades, dos apegos e das resistências. Ela se abre para o ser que entende que o caminho não é fora, mas dentro. E que a passagem é um exercício de entrega. A porta estreita é a manifesta, a metáfora do renascimento. Diário, tá? É o ponto em que a alma percebe que o conforto da porta larga é apenas o disfarce da estagnação. Porque o que é fácil não transforma, apenas acomoda. Não é mais fácil para eles? Não é mais fácil ser igual você era há 10 anos? Ah, eu era tão bom quando eu sento só sentar e tomar passe e assistir a palestra, e eu falava que eu era espírita. Nossa, que vida boa que eu tinha. Eu ia lá de vez em quando, tomava um passe, assistia a palestra, e aí encontrava as pessoas. O que você faz? Qual que é a sua religião? E eu ainda falava que eu era espírita. Hoje eu não tenho nem coragem de falar que ser espírita é religião. Porque não é. É uma realidade. Ou você é espírita? Sou. Ah, é uma religião? Não, é uma realidade. Para mim é. Não é? Não é religião. É a verdade. Passar pela porta estreita é como atravessar uma fresta de luz, carregando sombras que insistem em não brilhar. É se espremer contra si mesmo, é sentir a dor das próprias arestas sendo lapidadas. Mas cada dor é purificação. Cada dificuldade é um mestre. Cada tropeço é um espelho que te ensina a levantar. O corpo que emagrece de vícios, a mente que se liberta do medo, o coração que desaprende a julgar, tudo isso é exercício para a alma que quer caber na luz. Porque a porta estreita não é física, é vibracional. Ela se alarga quando o espírito se expande. Ela se fecha quando o ser se encolhe em si mesmo. E o tamanho dela é um reflexo da própria consciência. Quem olha para o obstáculo e diz, não consigo, aumenta o muro e estreita a passagem. Mas quem diz, eu consigo, ainda que doa, já sente a fresta se tornando caminho. E ao atravessar, não há vitória externa, há encontro. Do outro lado da porta, não há um prêmio, há o próprio ser, mais leve, mais lúcido, mais verdadeiro. Porque a porta estreita é o parto da alma. E quem ousa atravessá-la descobre que o céu sempre esteve dentro, apenas aguardando espaço para se expandir. Ou seja, o ser que você é maravilhoso. Acesse ele. Deixe que Deus, individualizado em você, se manifeste na sua existência atual. E tudo vai mudar para melhor. Tudo bem? Vamos fazer a prece?
Então vamos nos concentrar com a espiritualidade que está aqui presente, os nossos anjos de guarda e todos os mentores de luz que vêm nos assistir neste dia de tratamento, palestra, pedindo que a nossa presença maior possa se manifestar com plenitude na nossa vida atual.